que é que nós temos que ir à igreja? Por que é que nós temos que nos reunir para cantar, para louvar? Por que é que nós temos que nos reunir para ouvir uma pregação? Por que é que nós precisamos dessa agenda religiosa? Essas perguntas me perseguiram muito depois da minha conversão. E enquanto eu fazia as mesmas perguntas para as pessoas, para os cristãos mais adultos que eu, a resposta que eles davam para mim era que Deus precisava do nosso louvor, Deus precisava da nossa adoração. E só que sempre que eu ouvia essas perguntas, criava em minha mente a imagem de um Deus com crise de identidade. Um Deus que precisa do nosso louvor para sentir-se bem, para sentir-se melhor. Um Deus que precisa que as pessoas cantem louvores para eles, afirmem que Ele é santo, que Ele é poderoso. E eu imaginava um Deus que ficava num cantinho triste e sentia-se aflito e não realizado caso as pessoas não louvassem o seu nome. E isso não fazia muito sentido para mim, porque eu sempre aprendi que Deus era poderoso, onipotente, e Ele não precisava do louvor dos homens para sentir-se suficiente ou para sentir-se realizado. E eu ia me fazendo essas e outras perguntas, mas todas elas pararam quando eu me deparei com alguns versículos na Bíblia. E eu percebi que, na verdade, Deus não precisa mesmo do nosso louvor, Deus não precisa das nossas reuniões, Deus não precisa dos nossos cultos, mas nós precisamos fazê-los, porque se Deus não precisa deles, então nós precisamos deles. Nós precisamos das reuniões, nós precisamos dos cultos, nós precisamos das canções, não no sentido de que nós precisamos ser adorados, mas no sentido de que enquanto nós praticamos essas coisas todas, Deus cumpre o seu propósito em nós. O grande propósito de Deus para nós eu encontrei em Romanos 8, 28 e 29. Quantas vezes nós ouvimos pessoas interpretando esse versículo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Significa que se eu for assaltado é porque Deus quer me dar algo melhor. Se eu for tirado alguma coisa da minha casa é porque Deus vai restituir com algo melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se nós continuarmos a leitura e continuamos até no versículo 29, nós vamos descobrir que essa interpretação está equivocada, que o grande bem que Paulo está aqui a dizer para o povo de Deus é que esse povo de Deus seja conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O grande bem de Deus para mim é que eu seja igual a Jesus Cristo. O grande propósito de Deus para mim é que eu seja igual a Jesus Cristo. Então, enquanto eu caminho, enquanto eu ando, enquanto eu cultuo, enquanto eu canto louvores, enquanto eu ouço a palavra, Deus está a me transformar para que eu seja igual a Jesus Cristo. Porque o versículo 29 diz que desde antemão, desde o princípio, Deus me predestinou para que eu seja igual a Jesus Cristo, para que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos. Esse é o grande propósito de Deus para nós. Adão, no jardim do Éden, preferiu desobedecer a Deus e com isso corrompeu a imagem de Deus dentro do seu próprio coração. Mas Deus está a restaurar a humanidade através de Jesus Cristo, fazendo com que todos nós possamos nos assemelhar a Ele. A pergunta que eu preciso te fazer é: a sua agenda religiosa, os seus cultos, os seus encontros, a sua teologia, a maneira como você vive o cristianismo, está a te tornar semelhante a Jesus Cristo ou está a fazer com que você seja uma pessoa egoísta, egocêntrica, está a fazer com que você queira louvor, com que você queira fama, com que você queira aplausos? A maneira como você cumpre a tua agenda religiosa te torna mais igual a Jesus Cristo ou não? Os sofrimentos que você passa, as carências que você passa, tudo ao teu redor precisa cooperar para que você seja igual a Jesus Cristo. Talvez aqui nós encontremos uma resposta para o sofrimento. Por que eu sofro tanto? Por que eu passo sempre por determinadas coisas? É porque Deus está a transformar você à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Algumas coisas que você passa é Deus a moldar o teu caráter, é Deus a endireitar para que você perceba que somente a graça do Senhor te basta e você precisa se igualar a Jesus Cristo, porque esse é o seu fim último. Deus predestinou você para isso desde o passado. A pergunta que nós precisamos nos fazer agora é: como é que nós podemos ser igual a Jesus Cristo? Como é que nós podemos imitar a Jesus Cristo? O que é que a Bíblia está a falar? Da aparência física de Jesus Cristo? Do poder de Jesus Cristo? Será que ser igual a Jesus Cristo vai ser fazer os mesmos milagres que Jesus Cristo fez? O que é que a Bíblia está aqui a nos dizer? A primeira coisa que a Bíblia está aqui a nos dizer: ser igual a Jesus Cristo significa imitá-lo em seu serviço. Vocês lembram quando Jesus pegou uma toalha e uma bacia
e lavou os pés dos discípulos. Em seguida ele disse, se eu, sendo mestre de vocês, faço isso, o que é que isso significa? Que vocês precisam fazer também. Vocês precisam passar adiante. Então nós vamos ser como Jesus Cristo, no serviço de Jesus Cristo. Nós estamos aqui no mundo para servir esse mundo caído. Jesus serviu os discípulos. Jesus lavou os seus pés como sinal de que só Ele tem o poder para lavar os pecados do mundo. Então, nós servimos o mundo também assim. A igreja existe para servir o mundo caído. Eu existo para servir as pessoas ao meu redor. Você existe para servir as pessoas ao teu redor. Nenhuma tarefa é humilhante para você, contando que aquela tarefa vai fazer a pessoa beneficiada ver a glória de Deus resplandecendo em teu rosto. Infelizmente, nós temos cristãos que não querem servir o mundo. Infelizmente, nós temos cristãos que não querem servir as pessoas. Eles olham para o mundo e só veem pecadores. E a solução que eles encontram para não contaminar a sua santidade é então se fechar para o mundo. Eles não tocam os perdidos, eles não vão em busca dos pecadores, dos marginalizados, do homossexual, da prostituta. Mas Jesus diz, lavem os pés dos pecadores, sirvam o mundo, sirvam as pessoas. Vocês vão mostrar o meu amor quando vocês tocarem a vida das pessoas. Graças a Deus, não existe maneira de servir o mundo se nós não tocarmos o mundo. Não existe maneira de nós lavarmos os pés da prostituta. Não existe maneira de nós lavarmos os pés do drogado se nós não tocarmos o corpo daquela pessoa. E enquanto nós tocamos o corpo daquela pessoa, nós tocamos o seu coração e mostramos para ela o grande amor de Deus. Eu quero ler uma citação de Erwin McManus no livro Uma Força em Movimento, e ele fala uma coisa muito interessante sobre essa questão de servir o mundo. A vida da igreja é o coração de Deus. O coração de Deus está em servir a um mundo caído. Quando Jesus prendeu a toalha à cintura, estava nos lembrando de que apenas Ele pode nos lavar do pecado. A igreja não pode viver se o coração de Deus não bater dentro dela. O pulsar divino consiste em buscar e salvar aquele que se acha perdido. A igreja existe para servir como corpo de Cristo, e é por causa desse compromisso em servir que somos obrigados a nos envolver com a nossa cultura. O serviço ao qual nós somos chamados exige contato direto. Não dá para lavar os pés de um mundo sujo se nós nos recusamos a tocá-lo. Há algo de mistério em relação a isso, mas é no serviço que a igreja encontra a sua força. Quando ela deixa de servir o mundo que a cerca, começa a atrofiar. Atrofiar acontece quando você não usa determinado membro e esse membro perde a sua força, esse membro perde a sua agilidade. Quando você é engessado e o seu membro fica em uma única posição, ele não exerce nenhuma atividade, ele não trabalha. No dia que você tirar o gesso, você precisa de massagem, você precisa de fisioterapia para que ele volte à sua atividade normal. Assim acontece com as pessoas que não servem às outras pessoas. Quando elas se fecham em seus mundinhos, quando elas não se envolvem com a cultura para redimi-la, quando elas não se envolvem com o mundo, quando elas não tocam outras pessoas, essas pessoas atrofiam, essas pessoas perdem a atividade do Espírito Santo, essas pessoas perdem o seu propósito. Então, nós seremos iguais a Jesus Cristo quando nós passamos a servir as pessoas. A segunda maneira como nós podemos nos igualar a Jesus Cristo, a segunda maneira como nós podemos ter o nosso caráter igual ao caráter de Jesus Cristo, é então imitar Jesus Cristo em seu amor. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, versículo 2, andai em amor como Jesus Cristo também andou. E na mesma carta, Paulo diz que os maridos precisam amar as esposas como Cristo amou a sua igreja. Infelizmente, nós temos cristãos que não amam. Nós temos cristãos que, pelo menos no discurso, dizem amar, mas na prática, a coisa é muito diferente. O amor não são palavras, o amor são atitudes. Você não ama falando, você ama fazendo. E Jesus amou a sua igreja. Jesus amou as pessoas ao ponto de se entregar por ela. João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira ao mundo que deu o seu Filho unigênito para que esse Filho morresse pelo mundo inteiro. Ou seja, nós todos caminhávamos em direção à ira de Deus, mas Jesus veio e desviou nosso caminho e agora nos leva para a glória de Deus. Tudo por causa do amor. Nós precisamos desenvolver um coração que ama. Nós precisamos desenvolver um coração que tolera. Nós precisamos ter um coração que se abre para as pessoas. E tudo que nós temos para as pessoas é o amor. Quando se fala de amor, algumas pessoas colocam condições. Algumas pessoas falam que eu vou amar se ele me amar primeiro. Eu vou fazer isso se ele fazer primeiro. Mas a Bíblia diz que o amor é sofredor, o amor é paciente, o amor é benigno. Nós precisamos amar, ainda que não tenhamos força para amar aquela pessoa que nos magoou.
perdoou, ainda que não tenhamos força para amar aquela pessoa que nos trai, ainda que não tenhamos força para amar aquela pessoa que só nos faz mal, nós precisamos amar. E Jesus fala em outra ocasião dizendo: que vantagem tem em amar simplesmente aqueles que me amam de volta? Vantagem nenhuma, todo mundo faz isso. Até no reino animal isso acontece. Mas nós seremos extraordinários se nós amamos os nossos inimigos, se nós amamos aquelas pessoas que nos afetam negativamente, se nós amamos aquelas pessoas que nos fazem mal, se nós oramos por elas, se nós despejamos sobre aquelas pessoas o nosso amor. Nós precisamos imitar Jesus Cristo em sua maneira de amar. E a maneira de amar de Jesus Cristo é sublime. Outra maneira que Deus usa para nos transformar segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo é então imitá-los na sua missão. Jesus fala em João 20:21 que assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Ou seja, Jesus estava a dar uma extensão da sua própria missão para nós também. A maneira como Jesus fez missão é a maneira como nós precisamos fazer missão. E qual é a maneira que Jesus fez missão? Ele entrou no mundo daqueles que ele queria ganhar. Nós precisamos também entrar no mundo daquelas pessoas que nós queremos ganhar. Paulo diz que eu me fiz de grego para ganhar os gregos, judeu para ganhar os judeus. Eu me fiz tudo em todos para que por meio de mim essas pessoas pudessem ter um vislumbre do evangelho. Nós precisamos imitar Jesus dessa maneira. Eu quero ler para vocês uma citação do arcebispo Michael Ramsey, quando ele diz que nós declaramos e recomendamos a fé à medida que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores e na solidão daqueles que perderam o rumo. Essa é a sugestão para o vídeo de hoje. E quais serão então os efeitos de nós imitarmos Cristo, pelo menos nessas 3 áreas que eu aqui citei? Primeiro é que o evangelismo será eficaz. Muitas vezes a nossa mensagem é incoerente à nossa vida, é incoerente à nossa prática. O nosso evangelismo será eficaz porque as pessoas, antes de ouvirem a nossa palavra, eles vão ver quem nós somos. O próprio Jesus a viver dentro de você e a fazer todas as coisas através de você. Isso é ser igual a Jesus Cristo. A partir dessa compreensão, eu agora canto, louvo, vou para a igreja, tendo em vista que Deus não precisa do meu louvor e da minha adoração. Ele é onipotente, Ele é soberano, mas eu preciso dessas todas as atividades. Eu preciso das disciplinas espirituais, porque enquanto eu vivo, enquanto eu faço todas as coisas, o Senhor está a moldar o meu caráter para que eu seja igual a Jesus Cristo. Faça isso com você também. Enquanto vives, procure ser igual a Jesus Cristo, porque esse é o propósito de Deus para a tua vida. Uma coisa que eu quero que você saiba é que eu fiz esse vídeo lendo o 4º capítulo do livro Discípulo Radical de John Stott, e eu estou a mostrar para recomendar você a comprar e ler. Você vai ter melhores conhecimentos sobre isso que eu acabei de falar e muitas outras coisas. É um livro super importante, está fazendo muita diferença na minha caminhada com Jesus. O Discípulo Radical de John Stott. Compre, boa leitura e que Deus te abençoe.